Boa noite, igreja. Amém. Glória a Deus. Que tempo precioso de adoração, onde ofertamos ao Senhor as nossas canções, mas também nossos dízimos e ofertas. Quero te cumprimentar com a graça e a paz de Jesus, que o seu lar seja mais uma vez inundado pela presença santa do Espírito de Deus e você seja alimentado, edificado e transformado por esse tempo de culto, porque à medida que nos aproximamos do Senhor com o coração aberto, Ele se aproxima de nós com a sua mão poderosa. E eu creio que é assim nessa noite nas famílias da Alameda. Se você percebeu, nós estamos aqui com um time bastante jovem e desde o início do culto toda a equipe que está servindo é uma equipe jovem, porque hoje estaríamos retornando do retiro de adolescentes que teria acontecido nesse final de semana, estava agendado para acontecer nesse final de semana. E nós, como geração, decidimos vir servir a igreja, celebrando esse culto ao Senhor e entregando nossa adoração, nosso melhor, e compartilhar com a igreja também um pouco daquilo que o Senhor tem nos derramado, tem nos dado por porção de graça, enquanto geração de juventude e adolescentes aqui na Alameda. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 127. A equipe pode sentar. Enquanto você abre, eu vou ler na minha versão, a NAA, Nova Almeida Atualizada. Leremos todo o Salmo 127. Quero te desafiar a, nesse tempo de palavra, você pegar um lápis ou uma caneta, uma folha para você anotar, porque ao final da palavra eu levantarei um desafio para você e para sua casa realizarem ainda nessa noite, antes dessa noite acabar, antes desse tempo de final de semana encerrar. Por isso, pegue sua Bíblia, de preferência sua Bíblia de papel, porque eu acredito que à medida que vamos recebendo do Espírito Santo uma revelação, nós vamos anotando e aquilo um dia pode nos edificar de uma forma sobrenatural. Portanto, pegue também sua Bíblia de papel, seja bem tradicional nesse momento, volte às origens daquela sua Bíblia apaixonada, pela qual você é apaixonada, e grife aí. Eu acredito que eu já te dei o tempo tanto para abrir quanto para buscar os materiais. Então, vamos acompanhar essa leitura. Está escrito, Salmo 127, a partir do primeiro versículo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá o quanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Isso é uma noite, se você já viu aí pelo link, no título desse vídeo, dessa transmissão, uma noite que traremos uma palavra sobre família, o lugar onde a vocação é forjada. E eu acredito que nesse salmo nós temos algo muito precioso a aprender, a tomar como ensinamento para edificar a nossa casa, porque é sobre isso que ele fala, sobre a edificação de uma família. Ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que uma família bem edificada, uma família bem sucedida, é uma família edificada pelo Senhor, ou seja, com fundamentos na sua palavra, na verdade que é a sua palavra, com fundamentos e construções a partir de uma direção vinda de Deus, do Espírito Santo de Deus, construída na figura do sacerdócio paterno, materno e na edificação juntamente com os seus filhos. A família como algo pleno nas mãos do Senhor é uma bênção. Uma bênção não só para aqueles que fazem parte dessa família, mas é uma bênção também, aqui nesse caso, como nós lemos no Salmo 127, para a nação de Israel. Mas podemos trazer para a nossa realidade, para a nossa nação, para a nossa sociedade.
Uma família edificada pelo Senhor, ela tem o poder de gerar transformação, não só na sua comunidade de fé local, mas em toda a sociedade que a circunda, toda a cidade na qual ela mora. Uma família edificada pelo Senhor tem o poder de construir uma herança, um legado, e não se envergonhar diante do inimigo. Mas quais são os nossos inimigos hoje? Quais são os inimigos da família? Se nós olharmos para o nosso contexto brasileiro, nós vemos que nós vivemos num contexto muito forte de orfandade. E a orfandade, ela gera medo, ela gera desorientação, confusão. E vemos aí uma geração que não sabe o que quer. Pessoas que chegam nos 30, nos 40 anos de vida, sem saber o que fazer das suas vidas, experimentando um vazio existencial tamanho que se perdem diante dos convites que a sociedade tem para fazer, para você não viver a sua vida de acordo com a vontade de Deus, mas gastá-la em entretenimento barato que destrói, como, por exemplo, o álcool, as drogas, os vícios de uma forma geral. Nós vivemos um tempo onde as pessoas têm medo de arriscar, elas têm medo de fazerem aquilo que elas foram chamadas para fazer. Por quê? Porque existe um espírito de orfandade atuando na nossa nação. São mais de 10 milhões de brasileiros sem o nome do pai na identidade. Só que essa orfandade, ela pode ser total, que é quando os filhos perdem os pais literalmente morrem, ou são abandonados por esses pais. Ou seja, filhos que crescem no sistema, são acolhidos pelo sistema para não ficarem à mercê das ruas, mas não têm os seus pais. Temos também a orfandade que é parcial, que é quando ou o pai ou a mãe não está presente, seja porque faleceu, seja porque abandonou, seja porque decidiu não fazer parte da sua vida. Mas também existe uma orfandade que eu chamo de simbólica, que é quando o filho é órfão de pais vivos, de pais que estão dentro da mesma casa, mas que, enganados por esse mundo, pelo príncipe das trevas, abandonam, negligenciam a sua função de pai, de mãe, e deixam seus filhos à mercê das trevas. Eles estão vivos, eles estão em casa, mas não são pai nem mãe, porque o seu filho está ali, sendo cooptado pelo inimigo, sendo alistado pelas trevas. E essa é uma orfandade simbólica, mas bastante real. Bastante real e presente no nosso contexto, porque cada vez mais vemos pais alienados das realidades que os seus filhos enfrentam, sem saber como foi a sua semana na escola, sem saber como têm sido suas notas, mas muito mais profundo do que isso, sem conhecer o coração de seus filhos. E o contrário acontece também, filhos que não conhecem seus pais, que estão alienados das situações familiares que se apresentam. E esse espírito, ele é vencido na cruz de Jesus, porque à medida que nos submetemos a esse Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, pagou o preço dos nossos pecados, nós somos adotados por um Deus Pai. E Paulo ensina aos romanos que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os seus filhos e filhos por adoção. Uma adoção perfeita, que vem para eliminar e tratar todo o trauma que a orfandade gerou nos nossos corações, nos dando, sim, um destino profético, um destino sacerdotal e um propósito eterno para cumprirmos nesse tempo em que estamos aqui na terra, com as habilidades e dons e talentos que temos, com a personalidade e temperamento que temos, a forma exata como Deus nos fez. Deus Pai, Ele tem um destino para nos apontar e uma obra para nos fazer edificar juntamente com Ele. E quem não tem o seu pai, quem não tem a sua mãe, seja qualquer um dos 3 conceitos ou qualquer um das 3 categorias de orfandade que eu trouxe para você,
ele não vai saber quem ele é. E aí eu apresento uma nova crise que não tenho dificuldade nenhuma de trazer como generalizada, porque as pessoas não sabem responder quem elas são. Quem nasce fora do ambiente paternal, maternal, familiar, quem não tem essa proposta dentro de casa, dificilmente saberá quem ela é. Portanto, enfrentará uma dificuldade muito grande também para saber para onde vou, porque se não sei nem quem sou, muito menos sei para onde vou. E identidades quebradas frustram futuros. O pai, ele aponta o destino, ele lança as flechas. Aqui no Salmo 127, nós vemos aqui, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Quem é que atira a flecha? O guerreiro. Portanto, é o pai e a mãe que apontam o destino, que mostram, é para lá que você tem que ir. Só que se a identidade dos filhos está quebrada num contexto físico, biológico, de sangue, quanto mais a identidade espiritual de filhos de Deus. Portanto, não conseguem se achegar a Deus como filhos. Então não recebem esse destino apontado por Deus, a sua vocação, o seu propósito. E a família é o lugar onde Deus forja as vocações. Em casa é que o Senhor começa a trabalhar o destino, o propósito, o chamado de cada um de nós. Nós temos que, como família, vencer esse contrassenso que nós temos dentro do nosso coração, um impulso natural de superproteção. Porque uma flecha que fica para sempre na aljava é uma flecha frustrada. Filhos que não são criados, discipulados para uma emancipação, para cumprir um propósito, são filhos que vivem uma vida frustrada. Filhos que foram criados para existir apenas dentro da aljava, não têm noção do potencial de alcance que eles têm nas mãos do Senhor, nas mãos do valente. E essas flechas, os filhos, nós pais, precisamos em conjunto, como família, trabalharmos para atirar todas as flechas que o Senhor nos mandou atirar. Pois é verdade, todo tiro de flecha é um risco. Nem todas as flechas atingem seu alvo. Mas eu quero te dizer que as únicas flechas que nunca tiveram uma chance de acertar foram as flechas que ficaram na aljava. E guiadas pelo Espírito Santo, todas as flechas, filhos, atingirão seu alvo. Todos os seus filhos, guiados pelo Espírito Santo, mas antes orientados por um pai e por uma mãe cheios do Espírito Santo, atingirão o seu propósito, atingirão o seu alvo. E os pais devem ajudar, sim, seus filhos a discernirem suas vocações. Só que, para isso, é necessário construir uma comunicação fácil, amorosa e aberta com seus filhos. Pai e mãe, construam uma amizade com seus filhos. Você não é um amigo da escola, você não é como uma pessoa qualquer. Você é pai, você é mãe, e essas são suas funções principais. Mas para gerar comunicação, aprenda a falar com seus filhos. Filhos, vocês que têm o privilégio de terem seus pais dentro de casa, abram seu coração e se submetam ao seu pai e à sua mãe. Porque eles querem o seu bem e eles têm um destino para te apontar. Eles têm um propósito para o qual vocês foram criados e eles vão auxiliá-los a cumprir esse propósito. Eles serão como plataforma que darão impulso a vocês para que cheguem lá, para que cumpram e se realizem no Senhor, cumpram seus propósitos e se realizem no Senhor. Porque feliz é o homem que enche a sua aljava, nós entendemos aqui nesse salmo. Por que ele é feliz? Porque ele aumenta o poder de impacto no exército inimigo. E aqui, se você entende que nós, como cristãos, enfrentamos uma batalha constante contra o mundo das trevas, porque Jesus fala que nós estamos em constante
conflito contra as trevas, embate contra as trevas, e se você não sabe que você está numa guerra, provavelmente você está apanhando, porque o inimigo não parou, mas nós estamos em guerra, e você tem um propósito de destruir, anular as obras do diabo junto com a sua família. Deus criou a igreja para trazer de volta a família ao seu lugar de origem. Deus edificou toda a sua igreja para santificar, redimir a família, porque Deus sabe o poder que a família tem de impactar a sociedade. Deus sabe, e o diabo também. Por isso a família é tão alvo do inimigo desde sempre. O primeiro crime registrado, o primeiro assassinato registrado na história aconteceu dentro da família. O inimigo sabe disso. Por isso ele tenta frustrar a família, quebrar a família, anular a família antes mesmo dela começar a lançar as suas flechas. Mas feliz é o homem que enche delas a sua aljava, porque se os filhos são flechas, a família aprende a lutar junto contra o inimigo que se apresenta à porta. E aqui, pais e filhos, nós precisamos aprender a nos unir para resistir ao diabo até que ele fuja de nós. Porque o inimigo não é mais forte do que uma família cheia do Espírito Santo. O diabo não tem poder para adentrar uma cidade cujas aljavas estão cheias de flechas prontas para serem atiradas. E aqui, não é o pai e a mãe fazendo tudo, mas é o pai e a mãe discipulando e treinando os filhos para juntos, cooperativamente, resistirem ao inimigo quando ele se apresentar à porta e avançarem na direção que Deus apontar para conquistar o terreno inimigo, conquistar aquilo que Deus nos prometeu por herança. E aí, eu creio que todo esse contexto social que nós temos vivido como Ocidente tem gerado alguns mecanismos de frustração da família. E existe um fenômeno que eu chamei de superadolescência. Agora, acredito desde uns 5 anos para cá, já foi estipulado uma nova faixa etária para a adolescência, que, como nós estamos habituados, começa a partir dos 13 anos, mas não se encerra mais nos 17. Agora ela se estende até os 25 anos. E eu entendo que esse fenômeno ele é diabólico. E eu vou te explicar rapidamente o porquê que ele é diabólico, porque ele é usado pelo inimigo para frustrar as famílias. Você sabe que o ser humano atinge a sua maturidade física aos 18 anos. E a adolescência ela foi estipulada para se encerrar aos 17, porque aos 18 anos, algum tempo atrás, já era o momento em que os jovens se emancipavam emocionalmente, financeiramente dos seus pais e podiam construir ou edificar a sua casa, a sua família. E conforme essa necessidade de permanecer debaixo das asas do pai e da mãe foi aumentando no que diz respeito à faixa etária, ou seja, agora com 18 anos, um jovem não pode mais sair da casa dos pais emancipado, porque não tem como. Socialmente falando, ninguém se sustenta aos 18 anos de idade, é muito difícil, só se ele for jogador de futebol ou coisa do tipo. Mas, via de regra, com 18 anos não se sustenta sozinho. Com 18 anos, antigamente, as carreiras profissionais já tinham se iniciado há algum tempo. Hoje em dia, um jovem de 18 anos raramente tem uma experiência profissional. Portanto, sabemos que ele não vai conseguir se sustentar sozinho. A primeira experiência, ela é mais para você ganhar experiência do que você ganhar remuneração. Você deve lembrar que o seu primeiro trabalho, seu salário era pequenininho. E hoje em dia está assim. Com 18 anos, um jovem não pode mais se emancipar. É quase impossível. E aí, por que eles estenderam até os 25 anos? Porque é o momento em que, em média, o jovem sai da faculdade. Então, ele passa a ser considerado adolescente, não mais adulto, até os 25 anos. Mas qual é o problema disso?
Como eu falei, fisicamente o jovem já está maduro aos seus 18 anos. Biologicamente, ele já é homem, ele já é mulher. E aí entra um mal do nosso tempo que tem assolado a nossa juventude: a pornografia. E esse fenômeno, que antes era quase que restritamente masculino, tem se expandido para as mulheres também. Hoje o acesso é quase que igual. Eu vi um estudo essa semana que concluiu que nesse tempo de pandemia teve um aumento de 80% do acesso a vídeos pornográficos por mulheres e assinaturas feitas nesses sites. Portanto, esse fenômeno não é só mais masculino, ele é feminino também. Ele pegou a juventude como um todo. E agora, os casamentos cada vez estão vindo mais tarde. E já atingindo a sua maturidade sexual, a sua maturidade física, eles têm vivido um tempo de frustração. O que antes era para ser celebrado no casamento, no tempo certo, agora tem sido prorrogado e tem sido descarregado na pornografia, gerando não só um vício físico, mas também uma cadeia espiritual e imaginações, pensamentos que frustram a vida sexual do casal que virá a se formar a posterior. Gerando o quê? Casamentos frágeis, sem uma vida sexual sadia, sem uma aproximação verdadeira do coração e do espírito do marido e da mulher, sendo apenas um objeto de prazer um do outro, não mais uma família que se torna uma só carne. Porque o sexo deixou de ser celebrado como casamento e passou a ser celebrado como um ato de prazer a ser recebido. Por isso as famílias estão cada vez mais frágeis, por isso que a média dos casamentos da juventude é de 3 anos. Porque desde antes da sua formação, o inimigo já estava trabalhando para fragilizá-la. Então, quando ela se edifica sobre rachaduras, sobre fundamentos frágeis, e o inimigo mal precisa soprar, porque a gravidade já está fazendo o seu trabalho e puxando essas famílias para baixo. Por isso nós temos uma dívida moral com o Senhor, de criar e discipular homens e mulheres para a emancipação, capazes de assumir responsabilidades, definir o seu futuro e começar a trabalhar. Porque eu já ouvi algumas vezes isso. Um adolescente de 17 anos não é capaz de decidir sobre sua profissão, sobre o curso que quer fazer. Por isso, cada vez mais, os jovens estão vivendo um tempo de ansiedade e medo. Porque eles não foram criados e discipulados para obedecer ao Senhor. E chegam na fase em que precisam tomar decisões importantes da sua vida e se amedrontam, se acovardam diante da realidade cruel que a vida tem para apresentar. Mas nós temos esse dever de criar homens e mulheres capazes de assumir responsabilidades, definir o seu futuro e começar a trabalhar. Mesmo que esse trabalhar seja uma faculdade e não tenha uma remuneração, porque ali ele está se aperfeiçoando, é como um estágio não remunerado. Ele está preparando a sua profissão, mas ele precisa ter uma mentalidade de emancipação. Mesmo que socialmente falando já estejamos num ponto quase impossível de retorno, eu creio que se criarmos jovens e adolescentes, discipulando-os na palavra, prontos para assumir suas responsabilidades, eles enfrentarão essa maturidade espiritual com outra perspectiva, focados na emancipação espiritual, emocional e também financeira dos seus pais. E não ficarão ali à mercê, brincando de viver, brincando de vida adulta. Deixarão de ser filhos que são consumidores e passarão a ser provedores espirituais. Porque essa sociedade, a nossa nação, precisa mais do que nunca de exemplos. No mês de maio inteiro, nós encerramos ontem, no dia 30, o pastor Eduardo fechou com a palavra sobre o amor. Nós trabalhamos uma série sobre ser exemplar.
E se você for lá na carta de Paulo a Timóteo, você vai ver que ele está falando a um pastor jovem, a uma juventude, que nós precisamos ser exemplares na palavra, no procedimento, na fé, na pureza e no amor. Todas essas características que nos colocam como a resposta que o mundo tanto anseia. Porque Deus tem um plano para nós, e só cumpriremos se estivermos à altura dessa expectativa. Devemos criar e discipular homens e mulheres para buscar um casamento jovem, como está escrito no Salmo 127. Como flechas da mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Socialmente falando, é loucura você ter filho antes dos 30 anos. É desperdício. Cada vez mais, os casais têm colocado suas carreiras e sua condição financeira antes dos planos para ter filhos. Mas a Bíblia é muito clara quando ela diz que os filhos da mocidade são como flecha. Colocar o propósito de Deus em primeiro lugar é o que garante uma família estruturada e forte contra as tentativas do inimigo de destruí-la, criando eles debaixo dos princípios bíblicos e livres das cadeias emocionais e espirituais e da frustração sexual. Eu sei que é um tema desafiador, mas aqui eu te apresentei o porquê. O porquê que uma vocação precisa ser forjada. O porquê que, por vezes, dentro de casa, a temperatura precisa subir. Seja ela por um tempo de oração em que o Espírito Santo os envolverá em fogo e glória. Seja ela por uma pressão que será aplicada a partir das marteladas que a palavra tem para nos dar. Nós precisamos ser forjados dentro de casa para enfrentarmos o inimigo no seu território. Porque uma família que não se forja, uma família que não constrói suas vocações, ficará intimidada dentro de casa, apenas sofrendo os ataques. Mas quando o som da corneta tocar, a família precisa sair em direção ao território inimigo e estabelecer ali o reino de Deus, rompendo com as portas do inferno, porque está escrito, elas não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Mas a igreja precisa ser vocacionada. E o que é vocação? Vocação e chamado são a mesma coisa. Cada um de uma origem diferente. Vocação de vocare, de chamar. Então, basicamente significa o quê? É uma inclinação percebida no seu espírito para realizar alguma tarefa ou realizar uma tarefa de uma forma específica. Ou seja, é quando Deus te aponta um destino, te aponta um propósito para você cumprir. Ou você fazer algo de uma forma específica. Como, por exemplo, ser empresário. Ser empresário não é uma vocação bíblica, ministerial. Mas Deus tem chamado pessoas para empreender. Mas não de qualquer forma. Não da forma como todo mundo faz, de uma forma específica. Uma inclinação no seu espírito voltado para realizar essa obra específica de uma forma específica, da qual Deus tem direcionado. E a vocação é aquele recorte, aquele pedaço que é dado a cada um de nós do plano supremo de Deus, do plano maior de Deus. É a parte específica de cada um de nós. Deus tem um plano, Deus tem uma obra a ser realizada, e Ele divide essa obra pelos seus filhos, porque faz parte da nossa herança. Não só a salvação, mas também a missão. O ofício de Deus foi nos delegado. Portanto, a vocação é essa parte específica que você tem para cumprir no reino de Deus. Ela tem origem no propósito de Deus, como está escrito lá em Romanos 8, 28. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito. Por isso que, de novo, eu reafirmo, a vocação é forjada na família. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito, aonde é que nós passamos mais tempo da nossa vida antes de sermos lançados? Na família. A igreja você passa cerca de 4 horas por semana.
Na escola, cerca de 20 a 40 horas semanais. Mas em casa é o lugar onde você passa mais tempo. Portanto, todas as coisas cooperam para o bem. Desde o dia do seu nascimento, no nascimento dos seus filhos, tudo isso que está acontecendo já começou a acontecer para cooperar para o bem, do propósito que Deus tem para cada um de nós. Eu lembro que quando eu ainda estava na barriga da minha mãe era gestante, o meu avô pastor pregou sobre Ana e Samuel. E quando meus pais voltaram para casa, meu pai foi lá, colocou a mão na barriga da minha mãe e me consagrou para o ministério. Ele esqueceu disso depois, mas ele fez isso. E ali, antes de eu nascer, Deus já estava fazendo com que as coisas cooperassem para o bem do propósito de Deus na minha vida. Depois toda a minha infância, depois toda a minha adolescência, antes de fazer teologia, eu fiz engenharia mecânica. Mas no momento em que eu precisei abrir mão do caminho que eu estava tomando, o Espírito Santo fez o trabalho de lembrar meu pai e minha mãe, de que uma oração de consagração havia sido feita. Portanto, eu não pertencia mais a eles e aos desejos deles, e nem a mim mesmo. Eu pertencia ao Senhor e pertenço ao Senhor. Portanto, a minha vida é para o cumprimento de um propósito. Por isso, pai, mãe, se você ainda não tem, crie o hábito de orar com imposição de mãos sobre os seus filhos, abençoando o propósito que Deus tem para eles e concordando que eles cumprirão cada vírgula daquilo que Deus escreveu para eles. Foram chamados. Romanos 8, 28 diz que fomos chamados. E nós precisamos entender que todos nós que fomos redimidos pelo sangue de Jesus, portanto, fomos chamados por Deus e para Deus, para cumprir um propósito. Mas vamos falar um pouco mais sobre esse propósito, e por isso que agora eu quero que você pegue sua caneta, seu lápis, seu papel, e você comece a anotar algumas coisas que serão conversadas ao final dessa palavra aí na sua casa. Você vai reunir o seu marido, sua esposa, seus filhos, não importa a configuração que a sua família está hoje, ou está possibilitada de se reunir hoje, vocês vão sentar e vão conversar sobre isso, dar início a essa forja. E a primeira coisa que eu quero que você anote é que essa vocação ela é pessoal. Pessoal, portanto, intransferível. Há algo tão único em cada ser humano que é irrepetível. Pode ser que Deus chame pessoas para fazer algo muito parecido com o que você faz. Vou dar um exemplo. Deus me chamou para ser pastor. Deus chamou o Daniel para ser pastor. Deus chamou o Avison para ser pastor. Deus chamou o pastor Sebastião para ser pastor. Mas cada um de nós exerce essa vocação de uma forma única e específica. A gente pode ter coisas semelhantes, mas nós não somos iguais. Cada um cumpre a sua vocação de um jeito único, de um jeito irrepetível. Esse pedaço foi dado a nós para realizarmos no propósito de Deus aqui na Alameda nesse tempo. E se ele é pessoal, ele também é um chamado profundo. Vem de dentro. Quando você vai falar, no primeiro momento, antes de você amadurecer aquilo que o Espírito Santo está comunicando ao seu coração, você vai encontrar dificuldades de compartilhar acerca daquilo que o Espírito Santo está falando. Sabe quando você quer falar o que Deus mandou você fazer, você parece que se atropela porque não tem ainda as palavras para descrever? É porque ela ainda não foi comunicada inteiramente à sua mente, mas o teu espírito foi forjado num lugar onde ele sempre soube que é para lá que você tinha que ir. E as pessoas vão ter dificuldade de entender no começo. Por isso, não se frustre num primeiro momento. Comece a falar, para que você comece a entender. E entendendo, o teu coração seja tomado por uma convicção gerada pelo Espírito de Deus. Porque, se ela é pessoal, ele também é um chamado convicto. Você tem a certeza
de estar no lugar e na hora certa, fazendo o certo, mesmo com opções mais atraentes. Hoje eu vou contar um pouquinho desse meu testemunho. A minha experiência foi de, ao final do meu ensino médio, ingressar numa faculdade federal, na UTFPR, fazendo engenharia mecânica. É uma opção boa. Eu tinha uma agenda, eu sabia que Deus queria que eu fosse pastor, só não sabia quando. Então eu fui seguindo aquilo que eu acreditava que eu deveria fazer. Eu ingressei em engenharia mecânica, eu fiz 2 anos e meio, eu estava no 3º ano de faculdade, quando Deus apontou uma convicção no meu coração de que tinha chegado o tempo. Na minha cabeça, funcionava mais ou menos assim: não existe pastor novo. Eu nunca tinha visto um pastor novinho. Para mim, pastor era tudo acima de 40 anos de idade. E era uma realidade na Alameda, inclusive, nesse tempo, quando eu ainda era adolescente. O pastor João não era pastor. Nem o pastor Marco era pastor. O pastor Wavson, que é novinho, também não era pastor aqui na Alameda. E eu achava que todos os pastores eram mais velhos. Portanto, eu sabia que Deus tinha me chamado para ser pastor. Mas eu pensei, bom, primeiro eu vou ser engenheiro. Sendo engenheiro, eu vou trabalhar. Daí eu monto minha empresa e tal. E quando eu tiver meus 40 anos, eu vou para o seminário. E aí, quando eu me formar, daí eu deixo a empresa trabalhando sozinha e foco no ministério pastoral. Então, lá para os 45 anos de idade, eu me tornaria pastor. Era o que estava na minha mente. Para mim, pastor não podia ser novo. Mas, do nada não. Num tempo em que eu passei a me aprofundar na leitura da palavra e no tempo de oração, uma crise foi se instalando no meu coração e aí Deus falou muito claro: é agora. Vem para o ministério. Todas as opções pareciam mais atraentes. Nada me dava a certeza e a segurança de que aquilo ia ser melhor do que eu estava vivendo, externamente falando. Mas dentro do meu coração, eu tinha uma convicção inabalável. E aí chegou um ponto em que eu não pude resistir. Tranquei minha faculdade de engenharia, falei com a minha esposa, que à época era minha namorada, falei com os meus pais, falei com o pastor Sebastião, deixei tudo aquilo que eu tinha e fui seguir a vontade de Deus com uma convicção. Todo mundo me perguntou se eu tinha certeza do que eu estava fazendo. Nenhuma pessoa, com exceção do pastor Sebastião e da Camila, minha esposa, falou assim: bênção, cara, é isso aí. Todo mundo me perguntava: você tem certeza? Você vai ser pastor? Você termina pelo menos a faculdade de engenharia para você ter uma segunda opção. Mas eu tinha uma convicção que foi gerada no meu coração: queime suas carroças, afunde seus barcos, porque você não vai olhar para trás. E aí eu tranquei. E aí a moça lá da secretaria, quando eu tenho que assinar um protocolo, e eu tenho uma parte lá que eu tenho que dar uma justificativa. E eu escrevi: porque Deus me chamou para ser pastor. Aí ela leu e falou assim: tem certeza? Até a moça da secretaria lá duvidou. Mas dentro de mim havia uma convicção muito grande. E eu tinha certeza de que Deus estava comigo e que esse destino que estava sendo apontado era por Deus. Deus lembrou meus pais daquela consagração, deu paz ao coração deles também, e aí eu recebi suporte na família, recebi suporte da minha namorada e também do pastor aqui dessa igreja. E aqui, falando como um pastor jovem ainda, esse é o meu primeiro ano de pastor consagrado. Já sirvo no Ministério de Adolescentes e Jovens há algum tempo, mas desde que eu fui consagrado pastor em setembro do ano passado, outubro, uma das coisas que me dão mais segurança de fazer o que Deus está me mandando fazer, de realizar a obra que Deus tem para nós enquanto juventude, é saber que nós temos um pai espiritual que se chama Pastor Sebastião, que está na nossa retaguarda. E eu acredito que isso não é só para mim, é para todos os pastores. Saber que existe um pastor na retaguarda, servindo de plataforma e nos impulsionando para um destino profético, nos tira o medo, nos dá uma segurança de que estamos indo na direção certa. Por isso, você, pai e mãe, faça isso com seus filhos.
Envie-os a um destino profético. E eu te garanto, por maior que sejam as dúvidas e os questionamentos que a vida apresente para o seu filho, ele vai passar por cima. Porque o Espírito Santo vai gerar uma convicção inabalável no coração deles. Segundo lugar, essa vocação, ela é incontestável. É uma convocação. É um caráter imperativo. Se você ir lá no profeta Joel, no capítulo 3, versículo 9, Deus está chamando o povo para uma guerra, é uma convocação. E essa foi a experiência que eu tive na palavra. Quando eu lia o profeta Joel, aquele versículo saltou ao meu coração e fala que despertem os valentes, transformem seus arados em lanças e as suas foices em espadas. E ali aquilo eu fui percebendo, falando, Deus está falando comigo, Deus está me chamando para uma guerra santa. Ficou incontestável no meu coração, eu não tinha dúvidas de que era assim. E a palavra de Deus tem esse caráter. Jesus chegava para os discípulos e falava, vem, me segue. O cara largava o que ele estava fazendo e seguia Jesus. Ele deixava os barcos e as redes e seguia Jesus. Ele deixava ali o posto de cobrança de impostos e seguia Jesus. Quase todos, se não todas as chamadas que Jesus fez para os seus discípulos eram incontestáveis. Ninguém discutiu com Jesus. E é assim que funciona com a gente. É uma vocação, é uma convocação incontestável. E ela é muito clara. Ela é como a voz de um trovão, usando a figura de Isaías 33:3, e como o som de muitas águas, usando Apocalipse 1:15. A voz de Deus é clara. Ela se sobrepõe às demais coisas. Portanto, aqui é preciso entender uma coisa. Você não precisa ficar parado para ouvir a voz de Deus. Nenhum discípulo estava ocioso quando Jesus os chamou. Ninguém estava ocioso quando Deus os chamou. Todos estavam buscando a sua vocação, fazendo algo. E a voz de Deus se fez ser ouvida, por ser forte como um trovão e clara como o som de muitas águas. Imagina você, quando acontece um daqueles trovões bem fortes num dia de chuva. Aqui em Curitiba faz tempo que a gente não ouve um desse. Mas você precisa parar tudo que está acontecendo para você ouvir o trovão? Não. Você pode estar dirigindo num trânsito cheio de buzina, cheio de carro lá, você pode estar com o rádio ligado, trovejou, você ouve. Você pode estar dormindo, as suas janelas tremem e o som entra na sua casa. Não sei se você já teve experiência de ir nas cataratas do Iguaçu, mas se você pegar aquele barquinho e ir lá no meio, você acha que você vai ter facilidade de sobrepor o som das muitas águas? Você pode estar conversando o mais alto que você puder, com megafone. Ainda assim, o som que vai estar sobre os outros sons é o som de muitas águas. E assim é a voz de Deus. É incontestável dentro do nosso coração. E Deus se faz ouvir. Em Atos 9, Paulo, ele se converte. Ele estava no caminho de Damasco, indo matar crente. E Deus se fez ser ouvido. Um homem obstinado em destruir a igreja de Jesus. Quando Jesus falou, se tornou o maior apóstolo do seu tempo. Talvez, depois de Jesus, um dos maiores nomes do cristianismo. Portanto, a voz de Deus é clara e incontestável. Primeiro, ela é pessoal. Ela não vai chamar a galera, ela vai chamar você. Depois, ela é incontestável. O Espírito de Deus vai gerar uma convicção inabalável no seu coração. E terceiro, ela é irresistível. Sejam os nossos desejos transformados ou não, a voz de Deus é irresistível. Quando Deus falou, vem, é a hora, agora, eu estava exatamente no meio de uma faculdade de engenharia. Mas no pouco tempo ali, no mês que eu fiquei lutando com Deus sobre a decisão que eu tinha que tomar,
eu ia todos os dias para a faculdade chorando. E não era um choro de chorão, assim, ai, não quero ir. Não, eu ia sabendo que eu estava indo para o lugar errado. Eu não sei se você já teve essa sensação de que eu não deveria estar aqui. E era o meu espírito reclamando a minha mente, o meu coração, o lugar que eu estava negligenciando. Até o dia que eu tomei a decisão, e aí meu espírito voltou a ficar em paz. Foi irresistível. As minhas vontades foram transformadas. Eu amo o que eu faço hoje. Eu não olho para trás com nostalgia, saudosismo, não. Eu só olho para frente porque o que eu mais amo fazer, o que eu mais me realizo em fazer é ser pastor. Mas nem sempre os nossos desejos serão transformados. Vou dar um exemplo bíblico para você. O profeta Jonas, Deus chamou ele para pregar na cidade de Nínive. E Jonas odiava Nínive. Não é que ele não ligava, não é que ele era indiferente, ele odiava aquele povo. Porque Nínive era a capital do Império Assírio, os assírios eram terríveis, opressores, e já tinham feito muito mal para os israelitas, para o povo de Deus. Portanto, aquela nação odiava os ninivitas. E Jonas recebeu um chamado, uma vocação de Deus. Vá e pregue aquela cidade, porque senão ela vai ser destruída. Jonas não teve as suas vontades convertidas e transformadas. Ele tentou fugir para o outro lado. Ele comprou uma passagem para outra cidade. Deus fez o que fez, chamou um Uberfish, engoliu Jonas, despejou ele lá na praia de Nínive. Ele sai lá, todo esquisitão, chega para o rei e fala, a pregação mais mal feita da Bíblia. Se arrependam, senão vocês vão morrer. Só Deus mandou dizer isso. Aí o rei se converte e declara jejum na cidade, até os animais ficariam de jejum para que o Senhor não os destruísse. Aqui vemos claramente que a vontade dele não foi transformada, porque depois ele sai reclamando e indignado com Deus, que Deus foi misericordioso. Mas em alguns casos, e eu creio que na maioria dos casos, Deus também trabalha nos nossos desejos. Como é o caso do apóstolo Paulo. Como eu falei, indo matar crente, odiava a igreja. Mas quando ele se encontra com Jesus, quando ele ouve o chamado de Jesus, ele se levanta para ser o homem que gerou o maior impacto na igreja do primeiro século e gera até hoje. Até hoje, 2000 anos depois dele, a gente prega sobre aquilo que ele escreveu, sobre aquilo que ele viu no Senhor, aquilo que ele recebeu da revelação da parte de Deus. Portanto, Deus trabalha de forma irresistível, nós querendo ou não. Nós podemos tentar fugir uma vida inteira, mas em algum ponto Deus vai nos chamar. E aí eu te pergunto, por que lutar contra a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor? Por isso, nessa noite você vai sentar com a sua família e vai conversar sobre isso. O que é que parece irresistível no seu coração? O que é que Deus tem chamado você a fazer, a servir? Porque uma realidade da igreja brasileira, foi feita uma pesquisa alguns anos atrás, é de que as igrejas que têm o maior percentual de membros servindo na obra é na média de 10, 11% da membresia. Significa que temos uma geração, ou melhor, uma igreja brasileira majoritariamente perdida em seus propósitos, sem cumprir uma vocação, que não entenderam o seu chamado, ou que estão fugindo dele. Mas agora imagina comigo assim, o que é que Deus vai fazer na nossa nação, quando 100% da igreja entender que há uma vocação a ser correspondida e a ser executada nessa nação? Feche seus olhos por um instante, tente imaginar uma igreja 100% relevante. Famílias intransponíveis, não mais frustradas pelo diabo, mas que frustram os planos do diabo. Famílias que quando acordam e saem de casa, o diabo tem que mudar os seus planos, porque elas vão fazer a vontade de Deus e ele vai ter que recuar. Famílias tão firmes, forjadas pelo fogo do Espírito,
e pelo peso da palavra, que lançarão flechas, que dizimarão o exército inimigo. E o nosso inimigo é espiritual. Portanto, a nossa forja precisa ser espiritual. Você pode investir tudo que você tem, como pai, como mãe, para dar a melhor educação para os seus filhos, para colocá-los nos melhores colégios da cidade, para enviá-los para as melhores faculdades do país ou até do exterior. Mas se eles não estiverem fundamentados nos princípios da palavra de Deus e num relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, serão vidas desperdiçadas. Porque fracasso é ter sucesso naquilo que Deus nunca mandou a gente fazer. E mais do que nunca, as famílias estão tendo um tempo onde elas têm tempo para ela mesma. Mais do que nunca, os pais têm passado tempo com os seus filhos e os filhos com os pais, o marido com a esposa com o seu marido. E a minha pergunta é, diante dessa realidade que estamos vivendo agora, na iminência de começarmos a voltar às atividades presenciais, de você voltar para o seu trabalho, de você voltar para as suas funções cotidianas, rotineiras, de encher a sua agenda de novo. Quais são as resoluções do céu que você e sua família construíram para enfrentar o que tem pela frente? Porque talvez nunca mais no nosso tempo de vida experimentemos isso que estamos vivendo agora. Pode ser que só uma geração daqui 100 anos viva de novo. E aí Deus vai nos perguntar: qual é a sua desculpa para não ter sentado com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos e com seus pais e forjado uma vocação? Porque se tem uma coisa que Deus fez com a gente foi nos parar. Nós paramos muita coisa. A igreja espiritual não parou. O Espírito de Deus não parou. Mas a igreja física, local, ela precisou dar uma freada. E a igreja não é a instituição que eu estou dizendo aqui. A igreja é cada um dos membros do corpo de Jesus que estão reunidos nas casas essa noite. Nós fomos parados. Nós tivemos muito mais tempo do que normalmente temos. Será que as resoluções e a vocação que vem do alto estão gravadas no nosso coração? Eu quero te dizer que ainda tem tempo. Porque tempo nós fazemos, nós priorizamos o que é prioridade e damos apenas importância ao que é importante. Mas o que é prioridade, aquilo que é família, aquilo que a Bíblia chama de herança e galardão, vem em primeiro lugar. Como eu falei, ela é irresistível. Você perde os seus sentidos efêmeros. Sabe o prazer de deitar e saber que Deus está te aprovando? Essa sensação de você deitar no seu travesseiro no final de uma noite e saber que está no centro da vontade de Deus, portanto não importa o que aconteça ao seu redor, você está protegido, você está debaixo do guarda-chuva de Deus. É isso que a vocação, uma vocação sendo exercida, gera no nosso coração: paz. Porque pode estar tudo um barulho, pode estar uma baderna lá fora, pode estar uma crise econômica, uma crise na saúde, um vírus solto por aí. Você está no centro da vontade de Deus, você deita e dorme e descansa. Porque é isso que o Salmo também nos ensina. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Mas aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Quando obedecemos à voz de Deus, paz ministra o descanso no nosso coração. E o descanso não é só retomar as energias, não. O descanso é contemplar o que Deus está fazendo. É aquele 7º dia em que Deus para e olha: isso aqui é bom. Eu não desperdicei nada. É a mesma coisa que quando nós, sabendo que estamos fazendo a vontade de Deus, paramos e falando: a minha vida tem um propósito. Eu não sou um desperdício. Eu estou me edificando para cumprir uma vocação.
eu não sou apenas um consumidor, um parasita dos recursos. Não. Tudo que está sendo colocado diante de mim é investimento. É investimento no reino. E meu irmão, Deus vai cobrar o lucro espiritual. Jesus conta uma parábola que o Senhor deixa 10, 5 e 1 talento para os seus servos. Aquele que tinha 10 transformou em 20, aquele que tinha 5 transformou em 10, aquele que tinha 1 enterrou. Volta o Senhor e ele fala: cadê o meu lucro? Era melhor eu ter deixado num banco. Por isso não pense que Deus não espera de nós lucro, não espera de nós frutos, porque Ele espera resultado. Ele investiu o Filho dele nas nossas vidas, para que tenhamos fruto, para apresentar diante dele no dia que Ele nos chamar. E nos dará uma obediência segura. Ir até onde Deus mandar e não sair de lá até que Deus mande sair de lá. É aquela convicção que as pessoas acham que é obstinação, que é teimosia. Mas a paz no coração. Porque o Espírito Santo está falando: não sai, ainda não é tempo. Ou continue caminhando, porque você ainda não chegou lá. Nem que isso dure uma geração. Você verá a sua herança se estabelecendo na terra que Deus preparou para você. E para a gente concluir, qual é o próximo passo? Então, primeiro é pessoal, depois incontestável, depois irresistível. Essas 3 coisas você vai conversar com a sua família. Você vai perguntar para a sua esposa: esposa, você está cumprindo o seu propósito? Você está no centro da vontade de Deus? É isso que Deus espera de você? E você, esposa, vai perguntar para o seu marido: marido, é isso que você tem que fazer? Quando chegarmos no grande dia do Senhor e Ele olhar para você, você vai ter o que apresentar diante dele. E vocês, pais, chegarão diante dos seus filhos e perguntarão: o que é que Deus está chamando você para fazer? Eu estou aqui para investir na sua vida e servir de plataforma para te lançar. E o próximo passo é você entender que chamado é funcional, não é geográfico. A vocação é o que fazemos e não para onde nós vamos. Porque se você tem um chamado para falar de Deus, se você tem um chamado de missões, você não precisa, em primeiro lugar, ir para a África para você falar. Fale aqui, porque se o teu vizinho não sabe que você é crente, que você confessa uma fé no Senhor Jesus, os africanos não ouvirão da sua boca isso. Porque não é geográfico. Não espere Deus te tirar de onde você está para começar a exercer a sua vocação. Não espere Deus melhorar o teu emprego, Deus melhorar a situação financeira, Deus melhorar a igreja, Deus melhorar... Não! Aonde você está, faça o que Deus está te chamando para fazer. Porque é na trajetória da sua vida que Deus deseja que você o sirva. É indo pregar o Evangelho. E discernir é uma caminhada. Eu já servi no multimídia, no som, fiz teatro, dança junto com o pastor Daniel, não estava sozinho nessa. Cantei no louvor, até no louvor eu cantei. Servi no Kids, Ministério de Adolescentes. Aí eu comecei a liderar a célula. Enquanto isso eu comecei a intercessão, até que eu encontrei a vocação que Deus tinha para mim. Foi servindo que eu entendi e tinha certeza do que Deus estava me chamando para fazer. E é na nossa trajetória de vida que Deus deseja que nós servamos a Ele. Ou seja, o próximo passo é começar a servir. Agora nós vamos viver um tempo como igreja mundial, vamos dizer assim, no mundo todo. A igreja de Jesus espalhada por toda a terra. Em que teremos aí uma limitação daqueles que estarão presentes. O grupo de risco, crianças e idosos não poderão estar presentes. E mais do que nunca a igreja vai precisar do seu serviço. Mais do que nunca Deus está te chamando para servir. Por isso eu quero te desafiar a não só vir, sentar e analisar se a tua escolha de vir até aqui foi boa ou ruim,
Se dentre todas as opções de louvor escolhidas, essa foi a melhor. Se a pregação foi boa, foi mais ou menos, foi do fogo, foi mais de ensino. Não. Você vir para o culto para servir ao Senhor. Se disponibilizando, se voluntariando. Porque a igreja precisa de cada um dos seus membros nesse tempo. A juventude está aqui como uma declaração de voluntariado. Nós estamos prontos para servir a igreja. Nós estamos servindo esse culto em primeiro lugar ao Senhor, mas também a toda a igreja da Alameda. E vocês vão ver os jovens cada vez mais servindo nessas funções que a igreja precisa tanto nesse tempo. E eu quero te convidar a não apenas escolher um menu de pregações e achar qual é a melhor que você tem que ir, mas você mudar sua perspectiva e ser mordomo, e ser o garçom, e não o cliente. A romper com essa expectativa consumidora que há no coração da igreja brasileira e nos tornarmos servos. Porque foi assim que Jesus nos chamou. O primeiro passo é para servir. Jesus se ajoelhou diante dos discípulos para lavar-lhes os pés, para que eles servissem. Jesus, cheio de glória, se esvaziou, assumiu a forma de homem, de escravo, de servo e serviu. É aí que a gente encontra o nosso propósito. O dia que pararmos de servir é o dia que nós abandonamos a vontade de Deus. Por isso eu oro para que o Espírito Santo gere um comichão em você se você ficar parado. Porque essa estatística ela vai virar passado, ela vai virar história. E os meus filhos ouvirão uma história de que anos atrás só 10%, 15% da igreja servia. Porque as escalas vão ser tão cheias de servos que eles demorarão para repetir. Porque a igreja toda vai estar servindo. E para a gente concluir esse próximo passo que precisa ser dado, comece a servir até encontrar-se no centro da vontade de Deus, no alvo da sua vocação, e não pare até encontrá-la. O desafio familiar então dessa noite, preste bem atenção, principalmente você, pai, se é um pai na casa, é para você esse primeiro desafio. Sentar-se à mesa para juntos buscarem o discernimento da vocação e juntos construírem uma plataforma de lançamento. O que isso significa? Você vai sentar com sua esposa e com seus filhos e vocês vão conversar e vocês vão orar e o Espírito Santo vai falar. Você vai dar ouvidos ao que está no coração deles e você vai ajudá-los a construir um plano de emancipação, um plano de realização para a vocação que Deus tem para eles. Você vai assumir o papel do guerreiro valente nessa noite. Se não há um pai e a mãe está liderando a família, faça da mesma forma. Se não há filhos, o marido faz com a esposa faz com o marido. Cheguem a uma resolução e juntos construam esse plano de execução. Porque Deus está levantando uma igreja para cumprir um propósito eterno na nossa nação. Mais do que nunca, veremos uma igreja relevante. Descubram o alvo e planejem a rota. O mundo está esperando você e a sua família exercerem essa vocação. E aí eu quero encerrar com uma frase do Jim Elliot. Ele diz assim: viva de tal forma que ao chegar o dia da sua morte, nada mais tenha a fazer, a não ser morrer. Para você entender um pouco a profundidade dessa história. Eu tive o privilégio de estar no leito de morte do meu avô, de estar ao lado dele quando ele faleceu, 2011. Meu avô foi pastor. E ele era apaixonado pela obra de Deus. E no dia da sua morte, de uma forma muito leve, eu pude ver o que é que Deus vê na morte dos seus santos. Meu avô teve uma visão do céu.
E ele já quase perdendo os sentidos, ele arregalou os olhos e apontou para cima. Perguntei, vô, o que está acontecendo ali? Eu estou vendo o céu está se abrindo. Ele fechou os olhos e aí a sua frequência respiratória e cardíaca foi diminuindo até parar. Aquele momento me ensinou algo muito precioso. De que eu tenho que viver de tal forma que no dia que a minha morte chegar, eu não tenha mais nada para fazer, a não ser morrer. Ele não tinha que pedir perdão, ele não tinha que acertar alguma coisa, ele não tinha que distribuir nada, ele não teve que ficar preocupado, não posso morrer agora, não posso morrer. Não, ele esqueceu, ele se desapegou, ele olhou para Jesus e foi. E sabe, as pessoas que mais têm medo de morrer são aquelas que não cumpriram a vontade de Deus, que não exerceram sua vocação, que seguiram a vida inteira os seus próprios desejos e as inclinações do seu coração. Porque quando chega o fim da vida, o sentimento, a sensação que bate é a de vazio, é a de medo e desespero. Aqueles que deixam pelo caminho famílias arrebentadas, filhos dispersos, filhos machucados, são os que não conseguem deitar-se em paz. E eu quero orar pela igreja agora, para cada uma dessas famílias, para que o Espírito Santo gere essa convicção, que no dia da sua morte, pai, mãe, você não tenha mais nada a fazer pelos seus filhos a não ser morrer, porque o legado já foi construído, porque a herança já foi estabelecida, porque o galardão já está garantido, a sequência da vocação já foi construída, edificada. E aí você seja dominado por uma paz que excede todo o entendimento, quando você se deitar, porque você vai saber que você está no centro da vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. E o inimigo não vai te tocar. Talvez você esteja fugindo há muito tempo de Deus e se perguntando por que as coisas ainda estão dando errado, por que não para essa tempestade, por que parece que o barco vai virar, por que vocês estão perdendo as mercadorias do barco. Experimenta se jogar na água e deixar Deus te levar para o centro da vontade dEle. Experimenta se entregar a esse Jesus que está te chamando. Experimenta deixar o seu lugar de conforto para habitar a sombra do Altíssimo, do Onipotente, e de verdade descansar. Porque nessa minha pouca caminhada que eu tenho até aqui como pastor, eu tenho visto homens com bastante recurso, homens importantes, que não conseguem deitar sua cabeça no travesseiro e dormir sem uma pancada de medicamentos. Homens e mulheres de sucesso que não conseguem contemplar o fruto do seu trabalho, de se realizar, de descansar neles. Porque quanto mais trabalham, quanto mais se esforçam, maior é o vazio, maior a sensação de desperdício. Mas chegou o tempo disso acabar. Por isso, se você entendeu isso nessa noite, eu quero te desafiar a escrever de uma forma pública uma confissão. Eu vou cumprir a vontade de Deus na minha vida. Escreva isso aí no chat do YouTube. Ou melhor ainda, vire para sua família e fale isso. Assuma um compromisso com eles de fazer a vontade de Deus. Custe o que custar, até que nada mais importe. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, nós estamos prontos para te obedecer. O Senhor está edificando uma igreja santa, uma igreja exemplar, uma igreja embaixadora, uma igreja que
carrega a presença santa do teu Espírito, uma igreja com raízes fundas na tua palavra, uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja que te serve, uma igreja tomada pelo teu fogo, que leva uma palavra de esperança para esse mundo aí fora. Uma igreja disposta a servir, uma igreja disposta a ir às nações, uma igreja disposta a cumprir a tua vontade, uma igreja disposta a pagar o preço de dar a sua vida em favor daqueles que sofrem, daqueles que estão esperando ouvir a verdade. Uma igreja que se posiciona, uma igreja que marcha, uma igreja que enche as suas aljavas de flechas, uma igreja que faz resistência ao inimigo até que ele fuja e o persegue até que as portas do inferno caiam. Uma igreja que vai levar a salvação, uma igreja que vai gerar a redenção, uma igreja que vai levar a cura de Jesus, uma igreja que vai emancipar, levando as pessoas a cumprirem o propósito de suas vidas. Eu oro, Senhor, por famílias forjadas no fogo do Teu Espírito, pais tomados pelo Espírito de sabedoria e revelação, apontando um destino profético para os seus filhos, e filhos que em obediência e submissão constroem juntos uma edificação, uma fortaleza em seus lares, mas que são lançados na direção do alvo que o Senhor estabeleceu. Pai, eu repreendo todo espírito de medo e confusão. Eu profetizo, Pai, que os adolescentes que ainda estão tentando encontrar o chamado, a vocação das suas vidas, o encontrarão com convicção inabalável. Entenderão uma vocação pessoal incontestável e irresistível em seus corações e não recuarão. Pai, uma geração que vai para as faculdades e não se desvia, pelo contrário, uma geração que vai até lá e gera conversão, salvação, transformação. Famílias que não se diluem, que não se desfazem diante da pressão que a sociedade e o mundo faz, diante dos dardos inflamados do inimigo, levantam um escudo de fé e se protegem e contra-atacam, frustrando os planos do inimigo. Eu profetizo isso no santo nome de Jesus, e que o teu amor, o amor de Pai, seja sobre a tua igreja, cada lar, cada família que está agora nos ouvindo. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja abundante nessas casas. Que o poder e o consolo do Espírito Santo seja real e efetivo sobre toda a Alameda, sobre toda a igreja de Jesus espalhada pela terra nessa noite. E que assim o inimigo trema, que assim as portas do inferno tremam e caiam, que assim, quando a segunda-feira começar, o diabo precise refazer todos os seus planos, porque homens e mulheres acordaram para fazer a vontade de Deus. Que seja assim em nome de Jesus. Igreja, eu te despeço na graça de Jesus e na paz do nosso Senhor. Lembre-se, fique atento às nossas redes sociais e ao nosso site. Se você deseja estar presencialmente em um dos nossos cultos no próximo final de semana, a começar pela sexta-feira, faça inscrição. Para o sábado, faça inscrição. Para o domingo de manhã e de noite, a mesma coisa, pelo site, tá bom? Ele vai gerar uma senha e você vai ter acesso. Você precisa chegar antes do horário. Não se atrase e não deixe de vir se você colocou o seu nome lá.
Se você já colocou o seu nome e por acaso surge alguma situação que você precise voltar atrás, ligue para a secretaria da igreja ou mande um e-mail para que a gente libere esse lugar. Nós estamos com um número bastante restrito de 150 lugares aqui em todo o nosso templo, portanto, cada lugar faz falta, então não negligencie essa posição. Eu te vejo no próximo final de semana aqui presencialmente, e você, que ou é criança ou é idoso, ou está no grupo de risco, continuamos as nossas transmissões. Eu creio que você será tão abençoado quanto aqueles que estarão aqui. Nós continuaremos orando por vocês para que vocês não desanimem, para que o coração de vocês não se abale. Porque somos igreja, somos um corpo. Uma parte reunida, a outra dispersa em suas casas. Mas o Espírito é um só. A fé é uma só, o batismo é um só. Por isso Deus te abençoe, meu irmão, e uma boa noite em família. Que o Espírito Santo os conduza, em nome de Jesus.